Olá, meu nome é Mariane Souza de Jesus Santana, sou estudante do curso de Agronomia no Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Este vídeo é referente à disciplina de Microbiologia Agrícola ministrada pelo professor Milton Luiz da Paz Lima. O título do artigo é A população de Bradyrhizobum associada ao milho e à soja em rotação no Quebec, Canadá Oriental, e seu potencial para melhorar o crescimento de ambas as espécies de plantas. Introdução. No artigo, mostra associações de bactérias Bradyrhizobum sp em rotação de cultura de milho e soja. Espécies cultivadas em rotação ou intersistemas de cultivo podem ser geneticamente diferentes e podem também favorecer a diversidade de rizóbios. Essas bactérias possuem importante função de promover o crescimento, aumentar a produtividade e fazer fixação de nitrogênio. Elas convertem o nitrogênio presente na atmosfera em amônia em um processo denominado redução do nitrogênio. Realizam esse processo em simbiose com leguminosas, exemplo, soja, feijão, ervilha. Objetivos. Este estudo visou analisar a diversidade de Bradyrhizobum sp isolados no solo, na rizosfera e em nódulos, em fazendas no Quebec, visando seu potencial e características para melhorar as espécies de soja e milho, testando a sua efetividade simbiótica e sua capacidade competitiva de nodulações. Materiais e métodos. Foram obtidos de solos, rizosferas e nódulos 255 estirpes de Bradyrhizobum sp, coletados no sistema de rotação de milho e soja, em fazendas localizadas em 5 municípios da província de Quebec. 2 amostras de plantas de soja ou de milho foram misturadas a 5 amostras de solo entre linhas para obter a amostra. Os nódulos foram coletados a partir de raízes de plantas. Foi usado o método de PCR, reação de cadeia da polimerase, e RFLR. Esse método faz a multiplicação da fita de DNA nas regiões IgS em encostas de agar. Foi usado o método para determinar os padrões de REP, a intrínseca resistente a antibióticos, IAR. Foi usado também um método para analisar as características in vitro, PGPR, determinando o IAA, ácido indol acético, e os sideróforos. E também foi feita a análise da eficiência simbiótica. Resultados e discussões. Tabela 1. Na tabela 1, podemos observar os IgS, tipos e padrões de restrições obtidos de PCR, amplificados e a distribuição de estirpes de acordo com a origem. Podemos analisar nessa tabela aqui que a diversidade em nódulos foi menor do que em rizosfera. Figura 1. Mostra um dendrograma de PCR e REP em 191 estirpes de Bradyrhizobum e seu agrupamento em relação ao tipo IgS. Podemos ver 7 grupos que foram usados a análise de UPG-MA e os padrões de REP. Tabela 2. Podemos observar a distribuição de impressões digitais, REP, de estirpe de Bradyrhizobum sp em cada tipo de IgS e a frequência relativa de cepas compartilhando REP padrões comuns. Podemos ver que a distribuição de padrões de REP mostraram 94% das cepas de IgS, 6 REP padrões comuns,
a ambas plantas, enquanto apenas 22% das cepas de IGS 2 tinha 2 REP comum padrões, que também foi comum para algumas cepas indígenas. Tabela 3. Na tabela 3, mostra a eficiência simbiótica de estirpes de Bradyrhizobia em soja. Podemos ver que a grande maioria das 237 cepas testadas foram classificadas em simbioticamente eficazes, 81% delas. Tabela 4. A competitividade para ocupação dos nódulos em soja de 8 estirpes de Bradyrhizobia em misturas com 532C, estirpe de referência IGS-3. Apenas uma estirpe, 12RS3, a IGSV, foi significativamente menos competitiva do que a referência 532C. Tensão com apenas 7% de ocupação de nódulo. Tabela 5. Mostra o efeito de Bradyrhizobia no crescimento do milho. Cerca de metade das cepas testadas, 54 cepas, tiveram um efeito neutro sobre o milho, aumentando o SDW a 10%. E 26 estirpes mostraram um efeito deletério, reduzindo o SDW abaixo de 10%. Na tabela 6. Na tabela 6, os sideróforos e a produção IAA por estirpe de Bradyrhizobia. 216 estirpes foram testadas e 20 dessas mostraram efeito PGPR de milho produzido em sideróforo. A competitividade varia com as condições do solo. Conclusões. Os resultados mostraram que a diversidade na IGS de Bradyrhizobia associados ao milho e à soja de rotação no Quebec, Canadá, é semelhante em ambas, mas a diversidade é significativamente maior na rizosfera do que em solos e nódulos de soja. Se a associação entre o rizóbio e as plantas é eficiente, o azoto fixado pode suprir as necessidades do vegetal, dispensando o uso de fertilizantes nitrogenados, oferecendo assim vantagens econômicas e ecológicas por ser um nutriente considerado escasso nos solos e caro para a alimentação. Sua eficiência e a sua capacidade de sobreviver e formar nódulos no solo depende de fatores genéticos e edafoclimáticos. Futuras estratégias devem levar em conta a composição da população de rizóbio estabelecidas no solo.